Hoje nós vamos falar sobre um tema que é de grande relevância, né, para nós, porque a igreja ela é constituída de famílias. E, por exemplo, se a família ela não vai bem, a igreja também ela não vai bem. E hoje nosso irmão Lucas, ele vai ter aí a honra de nos prestigiar, né, com seu conhecimento. Ele que vai ministrar aí o estudo. O Lucas pode se apresentar e pode aí iniciar aí o estudo. Olá, meus queridos irmãos, boa tarde. Eu espero que os irmãos estejam me escutando. Não sei se a altura do meu áudio está boa. Nós somos aqui de Nova Ipixuna, irmão Lucas e minha amada esposa Poliana está comigo, conduzindo o estudo hoje. Que o Senhor ele possa estar nos utilizando, né, para nós falar de um tema tão precioso. Irmãos, nós estamos seguindo, embora o nosso grupo é uma mensagem de saúde, né, nós estamos seguindo aí o livro Ciência do Bom Viver. E o livro Ciência do Bom Viver, ele tratou muito sobre família nessa semana passada, né? E nós hoje vamos assim, nos aprofundar um pouco sobre a reforma na família, né? Nós sabemos aí a importância desse tema. O irmão Hernandes frisou muito bem. A família, ela é a base, né, da sociedade, inclusive da igreja. Uma família boa, uma família bem ordenada, é de um grande testemunho para o céu. Então, nós vamos dar hoje o plano de Deus para a família. E a pergunta é necessário de uma reforma na família? Eu coloquei propositalmente para dizermos o seguinte: a resposta é: precisamos urgentemente, né? O Senhor vai nos orientar através do seu Espírito esta tarde. O irmão Hernani pode passar o slide para a gente já iniciar. Irmãos, quem tiver suas Bíblias aí, abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, o capítulo 18, e nós vamos ler o verso, no capítulo 2, verso 18, nós vamos ler o verso 18 para nós contextualizar o que nós vamos falar esta tarde. O verso 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora adequada para ele. O casamento é um plano do Senhor. Ele, né, foi o que deu a Adão uma esposa, né? O irmão Hernani pode passar o próximo slide, ele vai falar o seguinte, comentando esse texto, né? Eu vou levantar o celular aqui, porque ficou meio ruim para mim enxergar o slide. Diz assim: o homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um antissocial. Sem companhia, as belas cenas deleitosas, ocupações do Éden, teria deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Olha, interessante, porque o plano do Senhor foi trazer, né, um preenchimento à necessidade de Adão. E mesmo, aí a citação ela vai dizer o seguinte: mesmo com a companhia dos anjos, não poderia ter ali trazer felicidade àquele cidadão, ou seja, Adão. Então o Senhor fez de uma forma proposital para que ele se sentisse completamente feliz. A próxima citação, eu coloquei 12 citações para a gente contextualizar o que nós vamos falar hoje. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, promoveu uma adjuntora, ajudadora, e esta que lhe corresponde, a qual estava em condições de ser sua companheira, e que poderia ser um com ele em amor e simpatia. Irmãos, vamos citar alguns pontos aqui nesse texto. O Senhor deu uma adjuntora, ou seja,
Ele deu uma auxiliadora. Ele deu uma mulher que pudesse ser companheira de Adão. Quando nós falamos de reforma, a família precisa passar por uma reforma. Como? Os valores estão sendo hoje esquecidos. Um ponto que está sendo muito esquecido hoje, o Senhor, ele nos traz para a seguinte reflexão. Ele colocou Adão como cabeça da mulher. Olha, primeiro ponto importante aqui. Ele colocou o homem como cabeça da mulher. Ele colocou o homem como o provedor do pão espiritual e do pão material. Mas hoje a sociedade está fazendo o quê? Ela está colocando no nosso meio, principalmente no meio adventista, uma inversão de valores. Por exemplo, hoje a mulher ela é provedora do lar. Hoje a mulher ela sai da sua casa e vai para o trabalho para manter o lar. E por vezes o homem, que era o provedor, hoje ele está em casa. Não existe aí uma troca, né? Outro ponto. Não é propósito de Deus que a mulher ela tenha um trabalho fora, irmãos. Por mais que muitas pessoas tentam defender isso aí, mas não é plano de Deus. Não é plano de Deus, por quê? Porque quando a esposa sai do lar para trabalhar, Satanás ele se aposta do lar. E por vezes o esposo não tem sabedoria para conduzir a família. E acaba, muitas das vezes, essa palavra adjuntor ou auxiliadora sendo esquecida por nós. E a mulher hoje passa a ser uma provedora do pão, em vez do esposo ter assumido essa responsabilidade. O Senhor fez o casal com funções diferentes. Não estou falando aqui que nós não podemos utilizar de bondade com a nossa esposa, lavar uma vasilha, fazer a comida. Não é isso que nós estamos aqui levantando. A questão é que existem algumas funções que o homem tem que fazer e a mulher tem que fazer as delas, para que haja assim, uma harmonia no lar. O Senhor foi o autor desse plano. Certamente ele tinha algum objetivo, irmãos. Vamos ler a próxima citação. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como o cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas esta ao seu lado como igual, ser amada e protegida por ele. Gênesis 2, verso 24. Então, qual é o objetivo da mulher aqui, quando o Senhor cria? Ela não pode ser o cabeça. No entanto, ela não pode ser pisada pelo homem. Então, o Senhor tirou ela do lado do homem, da costela do homem, para que ela pudesse ser igual a ele. Mas igual em quê? Será que a mulher ela tem que assumir o sacerdócio do lar? Será que a mulher ela tem que assumir a liderança do lar? Não, o homem sempre vai ser o cabeça da mulher. E ela tem que ser submissa aonde? Em Cristo. Se ele for um homem espiritual, ela deve ouvir. No entanto, meus irmãos, muitas vezes, isso é colocado na nossa cabeça que a mulher ela deve ser a dominadora. A sociedade, ela tenta impressionar nós com essa questão. E o que tem acontecido? Hoje a mulher ela tem que sair. Para ela ser feliz, ela tem que sair do lar, ela tem que conquistar. Ela tem que fazer uma faculdade, ela tem que ter um trabalho próprio, ela tem que ser a política, ela tem que ter um cargo alto para ela ser feliz. E não é o plano do Senhor. E por vezes, meus irmãos, a mulher hoje ela está saindo de casa para se proteger do marido, em vez de ser protegida pelo marido. O plano do Senhor está sendo de maneira invertido. E aí nós precisamos contextualizar algumas coisas. Por exemplo, irmãos, a próxima citação para a gente entrar no mais a fundo desse tema. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física e intelectual e moral. O lar idêntico de nossos primeiros pais foi preparado para que eles, pelo próprio Deus. Então, o Senhor colocou
um casal ali com diferentes funções. E eu volto a repetir, não é que eu não posso ajudar, não é que a minha esposa não possa me ajudar de alguma maneira, mas o plano do Senhor é que nós devemos obedecer aos seus princípios que ele colocou na sua palavra. Quando os princípios divinos são reconhecidos, obedecido nessa relação, o casamento é uma bênção, né? Tem acontecido muitos divórcios no nosso meio. E uma das causas desse divórcio é porque muitas das vezes está tendo essa troca, né, de tarefas, troca de valores que Deus estabeleceu. O irmão Hernani pode passar essa citação aí para nós vermos mais uma. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Aqui nós vemos o princípio. Você pode. Aqui nós vemos o princípio. Aqui nós vemos um princípio interessante, irmãos. O Senhor colocou Adão para lavrar, para ser o lavrador, o cultivador. Isso antes de Eva, né? Ele já tinha colocado um princípio que o homem deveria guardá-lo, cultivar o jardim. Então já colocou aqui um princípio importante que nós devemos escutar. Quem é o provedor? É o homem. O homem é o provedor. Vamos mais adiante. Foi dado a Adão o trabalho de cuidar do jardim. Está escrito, Lara Adventista. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem a ocupação. A beleza do jardim o deleitava, porém isso não bastava. Ele precisava de trabalho a fim de pôr em exercício os admiráveis órgãos do corpo. Então, o trabalho foi dado para Adão, esse trabalho de cuidar do jardim, ou seja, de prover o lar, de trazer esse benefício, né, que é o pão material para dentro da casa. E o pão espiritual, conforme a gente já citou. Pode passar, irmã Nani, para a gente ir adiantando essa introdução. Houvesse a felicidade consentido em não fazer coisa alguma, o homem, em seu estado de santa inocência, teria sido deixado sem ocupação. Porém, aquele que criou o homem sabia o que seria para sua felicidade. Tão depressa havia criado, deu-lhe a obra que era designada. Então, o Senhor criou Adão e já deu para ele a função como sacerdote, como líder, antes mesmo dele criar Eva. Ele deu para Adão esta função, e esta função não pode ser negligenciada de maneira nenhuma, irmãos. Vamos adiantando, a introdução é um pouco grande, irmão, para nós chegar no ponto hoje específico. A promessa de glória futura é o decreto de que o homem precisa labutar pelo pão de cada dia. Vieram do mesmo trono. O Senhor que revelou que o homem deveria lutar pelo pão. Às vezes, irmãos, a gente conhece pessoas que trabalham fora. E a mulher, diz Pedro, que ela é um elo mais fraco. E as mulheres estão sobrecarregadas. Por que as mulheres estão brigando muito no lar? A maioria delas. Porque muitas das vezes, amado, estão indo buscar o pão que o marido deveria buscar. Deveria o homem trazer para o lar aquilo que elas estão lutando para trazer. Irmãos, famílias destruídas. Famílias que estão sendo estruturadas de maneira equivocadas. Estão sendo por conta de princípios que muitos deles são negligenciados. A próxima citação diz assim, Colossenses 3, verso 18. Esposa, sede submissa ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Efésios 5, 22. Esposa, submete-se aos seus maridos como ao Senhor. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Ou seja, queridos irmãos, o Senhor colocou o princípio. A submissão, ela veio como? Depois do pecado. Interessante, estudando sobre isso, eu descobri que a submissão, ela foi dada depois do pecado para Eva. Por quê? Para quê? Porque por meio da submissão, Deus designou a salvação da mulher. Uma mulher que ela submete ao esposo. Submissão aqui, queridos, é ser respeitosa no lar. É dar testemunho de que esse lar pertence ao Senhor.
tá? Às vezes a gente quer usar como um de autoridade, e não é isso. A minha esposa vai falar sobre essa parte melhor, que ela é mulher, e vai contextualizar de uma maneira mais ampla aqui, para vocês entenderem melhor. Submissão aí, no caso, né? Sou submissa no Senhor, ou seja, vocês estão me ouvindo direitinho, né? É ser submissa no Senhor, ou seja, tudo que meu esposo está falando, né? Que ele está ali orientando, que é da vontade de Deus, eu tenho que cumprir, porque ele é o sacerdote do lar. Por mais que eu tenha uma ideia diferente da dele, mas se ele está sendo ali orientando no Senhor, né? Ou seja, aquilo que ele está orientando realmente é a vontade de Deus, eu devo fazer. Agora também existe aquela porque submissão no Senhor, né? A gente sabe, por exemplo, que existem muitos lares em que os maridos não são cristãos, apenas a mulher é cristã. No caso, se ele disser para ela fazer algo que é contra a vontade de Deus, ela deve fazer? Logicamente que não. Por isso que existe essa submissão no Senhor. Então, a submissão não é uma questão de autoridade. Ele não vai mandar, como diz, né? Ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja, pode se entregar por ela. Então, quando ele compreende isso, ele não vai mandar na esposa. Quando a esposa compreende isso também, no sentido de submissão, ela não vai fazer algo para ele como se estivesse sendo obrigada, mas vai ser algo mútuo ali, vai ser um prazer para ela fazer aquilo que ele está falando, e aquilo que ele está falando não vai causar tristeza nela, não vai causar mal a ela, porque ele sabe, ele ama, então ele não vai buscar fazer algo que ela se sinta mal. Então, esse é o conceito de submissão ao Senhor. Então, é importante, irmãos, nós entendemos como foi que Deus criou o homem e a mulher. E para quê? Qual é o objetivo, né? Que Deus estabelece. Vamos mais adiante, irmão Hernandes. Você pode passar aqui para nós. Efésios 5:24 diz: portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, para a santificar, purificando com lavagem da água pela palavra. Queridos, por vezes nós vemos nos lares o seguinte: o esposo quer uma mulher que seja espiritual, mas não ama a esposa o suficiente para que ela seja espiritual. Por vezes, a gente vê reclamações de mulheres que querem um esposo espiritual, mas não deixa o esposo ser o sacerdote do lar, ser o líder espiritual, seja o condutor, seja o legislador do lar. Então, quando nós não nos entregamos para o plano do Senhor completamente, queridos, a gente vai ter uma família fracassada. É o que nós estamos vendo hoje, né, no cenário adventista, que nós estamos vivendo o tempo do fim, né? Jesus está para voltar e as famílias estão destruídas, irmãos, porque o plano de Deus está sendo negligenciado. Isso é algo interessante também. Até um tempo desse eu estava comentando com o Lucas que, por exemplo, numa casa não pode ter duas pessoas, digamos assim, né? Algumas pessoas, é o alfa, ou fulano é o alfa. Ou seja, numa casa não pode ter duas pessoas que comandam, ou seja, dão a autoridade final. E até porque a casa pode andar bastante, né? Pode progredir bastante em alguns sentidos, mas se os dois ali são cabeças, se os dois ali são autoridade, uma hora eles vão se chocar, né? Uma hora não vai dar certo e uma hora vai dar uma confusão demais. Por isso que exige ali o homem, o cabeça, e a mulher ali a auxiliadora. É que nem também na casa que não existe cabeça nenhuma, essa casa não vai andar, não vai progredir. Por isso que existe ali o cabeça, o homem, o cabeça, né, e a mulher auxiliadora. Porque ele toma a rédea e ela ali todo o tempo auxiliando ele. Porque assim não vai acontecer da casa não andar e não vai acontecer de haver uma explosão ali, digamos, de emoções, né? Não vai acontecer de haver um problema. Porque se os dois querem mandar, numa hora vai chegar uma questão que eles vão discordar. Quando eles vão discordarem dessa questão, né? Aí pronto, vai ser dizer assim, é como eu quero e tem que ser como eu quero, e outro é como eu quero. Não, como eu quero tem que ser como eu quero. O irmão Hernani pode passar aí para nós, acho que está terminando com a introdução. Pode passar isso aí também, a gente já falou um pouco sobre essa parte bem aí.
A esposa deve respeitar o marido. Então, submissão é sinônimo de respeito. O marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela. E unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que seja uma com ele, que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial, buscar junto, aprender de Jesus e tornar-se mais e mais imbuído do Espírito do Senhor. Então lá ele precisa ter o Espírito do Senhor. Existe a citação, eu não separei, que diz o seguinte, que uma das nossas prioridades é ver se o Espírito do Senhor habita no nosso lar. Eu vou fazer assim uma analogia, pequena analogia interessante, que diz o seguinte, ó. A família deve ser como uma empresa. Na empresa tem o dono, vamos colocar que ele é Jesus. Tem o gerente, vamos colocar que ele possa ser o gerente, pode ser o condutor ali, né, o gerente, o homem. E a mulher pode ser o segundo gerente. Numa empresa, irmãos, precisa trabalhar com essas três mentalidades para que ela avance. O problema dos relacionamentos é que um é espiritual, o outro às vezes não é. Às vezes um quer buscar a Deus, o outro não quer buscar a Deus. Então nós temos que ter essa mentalidade de que o nosso casamento é como uma planta, os dois têm que regar, têm que cuidar. Certo, irmãos? Vamos. Eu gostei do exemplo que o Lucas deu aí. Ele falou, né? A empresa existe ali o dono, existe o gerente, digamos, um subgerente. Casamento para dar certo, digamos que o dono da empresa tem que ser Deus, né? O marido, o gerente, e a mulher ali, a subgerente. Questão de respeitar. Se, por exemplo, o subgerente ele respeita o gerente, ele vai fazer algo que na presença do gerente ele não gostaria, ou seja, se ele dissesse, faz tal coisa, dê tal ordem para tais empregados, e na presença dele ele fizesse, mas na ausência ele fizesse diferente, com certeza não, né? Isso é uma questão também de respeitar. Vamos supor um exemplo, e mais a fundo também. O casal tem filhos. Na presença do marido, do pai, né? A esposa age, educa os filhos como ele quer. Mas na ausência, ela deixa os filhos fazerem aquilo que o pai não quer que eles façam, né? Então, isso já é uma questão de respeito, né? Respeitar o marido, né? A autoridade do marido. O irmão pode passar esse daí pra gente. Essa é a parte que eu queria e gostaria muito de frisar, porque a própria ciência do bom viver, ele trouxe, né? E diz assim, ó. Ao tornar-se pais, ele é confiado um santo legado. Deles dependente em grande medida bem-estar dos filhos neste mundo. A sua felicidade no mundo do porvir. Eles determinaram em grande extensão a imagem física e a moral que os pequeninos recebem. E da qualidade do lar depende a condição da sociedade. O peso da influência de cada família concorrerá para fazer subir ou descer o prato da balança. Irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam que a sociedade ela tem de certa maneira interferido nas decisões da igreja. Por exemplo, eu não sei se alguns irmãos aqui vão concordar. O orfanato feminino é bíblico? Não é bíblico, irmãos. Por mais que a associação da nossa igreja, a união, tomou um voto, não é bíblico. Não é bíblico. Né? O pastoral feminino também não é bíblico, né? Mulher pastoras não é bíblico. Isso é uma troca de papéis. Estão colocando a mulher como o sacerdote do lar. E isso pode prejudicar a nossa espiritualidade. Irmãos, esse texto ele traz o seguinte, que a partir do momento que nós somos pais, nós somos recentemente, né? Aí pais, né? Nosso filhinho tem agora, vai fazer 3 meses de vida. E é um encargo muito importante e santo. Interessante, irmãos. A serva do Senhor, ela vai dizer que os pequeninos devem ser educados para o céu, ou seja, para o porvir.
O lar depende da condição da sociedade, o peso da influência de cada família correrá para fazer subir ou descer o pranto da balança, ou seja, o prato da balança. Ou seja, uma família tem que ser espiritual e o filho vai receber uma educação do céu. Agora, eu quero que vocês pensem comigo, uma citação mais seguinte, ela vai falar isso. Se a mulher sai do lar para trabalhar, irmãos, o esposo sai do lar para trabalhar, eles têm filhos, quem é que fica educando o filho? Quem que fica? É algo interessante, né? E bem importante, até porque certo que existem casos em que, por exemplo, a mãe ela mora sozinha e não tem como sustentar o filho a não ser trabalhar, né? Mas isso já são mais casos mais isolados. Agora, se ela pode ficar em casa, o ideal é fazer ela ficar em casa para educar a criança. Não só também na educação, mas hoje a gente vê tantos casos de crianças, né, que ali são deixadas a cuidado de outras pessoas e as pessoas batem, né, nos filhos, né, maltratam, os pais não sabem, ou até abusam, os pais não sabem, né? Então, não é só por uma questão também de educação, mas por uma questão de segurança do próprio filho, né? Porque hoje, quando eu tenho filho, eu já trabalhei com babá, né? Às vezes eu não entendia porque algumas mães ficavam tão preocupadas. Sempre cuidei muito bem das crianças, né? Mas hoje, quando eu tenho filho, eu penso, não, eu não teria coragem. Não teria coragem de deixar, assim, meu filho no cuidado sobre outras pessoas, com outras pessoas, né? É algo, assim, extremamente de responsabilidade, né? Se com os pais educando como querem, né? Já tem o risco da criança aprender alguma coisa que é contra a vontade dos pais, né? E na mão de outras pessoas. Exatamente, irmãos. Então as crianças estão sendo educadas por outras pessoas, estão recebendo um caráter que talvez não é o caráter de Deus. Muitas delas, a televisão está educando, o celular está educando, enquanto o pai e a mãe estão trabalhando. Segundo eles, para sustentar a família, estão perdendo a família, meus queridos. Perdendo a família, enquanto estão querendo ganhar algo, segundo eles, né, material, para a família, estão perdendo a família. A autocitação diz assim, né? A esposa e mãe não devem sacrificar sua força e permitir que fiquem nativas em suas faculdades, dependendo inteiramente do esposo. Sua individualidade não pode emergir na dele. Ela deve sentir que é igual ao marido, deve estar ao lado, fiel no seu posto de dever que o Senhor lhe deu. Irmãos, o filho, o esposo, como o Deus deu essa função para ele sair do lar para trabalhar, o filho fica com a mãe. Então, é uma obra tão importante para a mãe educar esse filho para o céu, que a citação traz assim, que ela não pode negligenciar nenhum momento com Deus, porque ela precisa ensinar essa criança. A criança passa muito tempo com ela e não com o pai. Não é que o pai não vai influenciar na educação, não é que o pai vai deixar a educação da mãe sozinha, a mãe vai se sobrecarregar, não. O pai é um auxiliador para a mãe na educação, mas a mãe é de mera responsabilidade que ela cuide do caráter da criança. O irmão Hernandes pode passar essa citação aí? Complementando o que o Lucas falou, ele fez o slide, né? Então, eu cuidando dos nossos filhos, nem tive tempo de dar uma olhada, né? Tô vendo aqui agora, não sei se ele colocou esse texto, mas é realmente de importância da mãe e do pai, né? Na educação, mas mais da mãe, porque é ela que passa mais tempo com o filho. Inclusive, né, o Espírito de Profecia diz que os trabalhos de casa são essenciais, mas ela não deve se envolver tanto no trabalho de casa que isso atrapalhe ela na educação do filho, ou seja, né, deixar a criança brincar ali, jogada, fazer o que quer, ou até mesmo, né, quando a mãe ela tá ocupada demais, algumas famílias deixam a criança ali no celular, né, e ali no celular a gente sabe que ela, além de fazer mal para a saúde dela, fazer mal para a visão, para o cérebro, ali o celular é uma fonte de toda coisa ruim que ela pode encontrar ali está no celular. Amém. Então, irmãos, a citação que o irmão Hernandes projetou diz o seguinte, falando sobre as mães, ó. O rei, em seu trono, não tem função mais elevada do que a da mãe. E às vezes as mães estão fugindo dessa responsabilidade. A mãe é a rainha do lar. E ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que esteja capacitado para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada
Ó, que lindo. Pois fazendo sua obra, ela está realizando um serviço para Deus. Compreenda ela somente que o elevado caráter de sua tarefa, isso lhe inspirará coragem. Compreenda ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação e conformar-se aos padrões deste mundo. Sua obra é para o tempo e para a eternidade. Nosso grupo, né, nós temos outro grupo aí de família, onde minha esposa, ela tem um trabalho maravilhoso de colocar alguns textos lá. E o que nos motivou a falar sobre família hoje é justamente a proposta de formarmos filhos para a eternidade. Irmãos, a pergunta que nós temos que nos fazer sempre é: será que nós estamos moldando o caráter desses pequeninos para que ele seja semelhante ao céu? Ou será que nós estamos dando essa responsabilidade à escola, a babás, muitas delas não cristãs, né? Não os cristãos, certo? O irmão Hernandes pode passar aí a citação? Quanto homens casados vão para o trabalho, deixando suas esposas presidindo os cuidados da casa. Elas estão fazendo um serviço não tão importante como o do marido, irmãos. Não podemos ficar, por vezes, né, os maridos negligenciam essa obra. Chega em casa, às vezes, do trabalho, irritado, discutiu com o patrão, discutiu com um colega de trabalho, e a mãe está em casa cuidando do filho, uma obra tão importante do que a do marido, e às vezes ele chega tão irritado, e a esposa fica assim: meu Deus, né? Falta de conhecimento, às vezes, né? O próprio José diz que nosso povo perece por falta de conhecimento. A obra da mulher no lar é tão importante quanto a do esposo, quando vai buscar o pão. Enquanto o marido é missionário lá fora, diz a citação, ela não é menos em casa, exercendo muitas vezes o marido quanto aos cuidados, solicitude e trabalho com que tem de se arcar a sua obra sagrada e importante. Que maravilha, irmão. A obra da mulher no lar é importante. É uma das obras melhores que o Senhor suscitou ao seu povo. Pode passar a citação, irmão? Diz assim a outra citação: que toda mãe sinta séries inapreciáveis os seus momentos. Sua obra será aprovada no dia solene do ajuste de contas, irmãos. Acha-se, então, que muitos dos fracassos e crimes dos homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daquelas cujo dever era guiar os seus pés infantis no caminho direito. Alguns pais, queridos, não sabem o preço da cruz do Calvário. Alguns pais não sabem, irmãos, não sabem, não estudam, não buscam entender a solene responsabilidade que Deus tem nos dado de guiar as crianças para o céu. Muitas delas estão crescendo, irmãos, sem saber nem como guarda o sábado. Muitas delas não sabem, irmãos, queridos, por que os pais são adventistas. Tem não. Só Acabou a safra. Só umas crianças chegando aqui, irmãos, aí a gente tá respondendo aqui na casa. Que toda mãe sinta que é apreciada pelo céu, irmãos. Essa obra tão linda. A próxima citação, irmãos, podemos dizer o seguinte: o poder da mãe para o bem, a esfera da atividade da mãe pode ser humilde, mas sua influência, unida à do pai, é tão duradoura como a eternidade. Que maravilha! Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Ó, que maravilha! A mãe cristã deve estar amplamente desperta para discernir os perigos que cercam seu filho. Guardará sua própria alma em atmosfera pura e santa. Regulará seu temperamento e princípios pela palavra de Deus e cumprirá fielmente o seu dever, vivendo acima de mesquinhas tentações que sempre as assaltarão. Né, eu vi uma citação, eu não coloquei aqui, que diz que Satanás gosta de atentar às coitadinhas das crianças, irmãos. E as mães, muitas das vezes, elas não estudaram o suficiente para livrar as crianças dessas tentações, sabe? O mundo hoje, ele está influenciando de todas as maneiras. O diabo colocou na igreja, irmãos, atrações que tem tirado o foco do povo de Deus. A família verdadeira, símbolo do céu, já não é mais tão apreciada. Nós não queremos mais, irmãos, sermos como o céu. É a realidade. Nós
por vezes, acreditamos no que a ciência fala, acreditamos no que algum coach fala, né? Algum pastor que prega sobre família, e nós tem tudo revelado aqui, irmão. Tem tudo revelado aqui. Alguém disse uma vez para mim, olha, não disse para mim, irmãos, disse para alguém e esse alguém me falou. Tô lembrando aqui. O clube de aventureiro é para educar os filhos. Olha, irmão, não é. Educar os filhos, essa obra é dos pais. O clube de aventureiro não é, Deus não designou para essa função. Não designou para essa função. O Senhor designou a família para cuidar dos filhos. Inclusive, Lucas entrando um pouco dessa parte, né? Até a escola, né? Quem deve educar os filhos não é a escola, né? Às vezes muitos pais mandam os filhos para a escola esperando que a escola vai educar os filhos, mas na verdade é os pais. Inclusive tem um tema em relação sobre isso, a verdadeira educação, né? Que eu acredito que a gente não vai entrar nela hoje, que é muito profundo, né? Mas a educação, ela tem que vir de casa, né? Por que que algumas crianças, elas são mal criadas na igreja ou são mal criadas na escola, né? Por causa que a educação vem de casa. Amém. O irmão Hernandes pode passar essa citação aí? A outra citação, ela é muito forte também. Ela diz assim, ó, a verdadeira esposa e mãe executará suas tarefas com dignidade e alegria, não considerando degradante fazer com suas próprias mãos o que é necessário fazer para um lar bem ordenado. Que missão, né? O Senhor tem dado às mulheres, né, que conduzem sua família com sabedoria, né? E para que a família seja uma família bem ordenada, um símbolo do céu, um verdadeiro símbolo do céu. Vamos lá, irmão Hernandes. Essa citação também ela é muito importante hoje. Ela diz assim, ó, o cabeça da família deve imitar a Cristo. Todos os membros da família se centralizam no pai. Olha, então é um conjunto, irmãos. A mãe, ela tem sua tarefa, sua parte importante a desempenhar. O pai, o cabeça da família, tem sua tarefa. E ainda diz assim, todos os membros da família, ou seja, os filhos, centralizam no pai. Se o pai é um mau sacerdote, se o pai ele não permite, né, ser maldado pelo espírito, e se ele se torna uma pessoa dentro de casa insuportável, brigão, né, reclama de tudo, não ajuda a esposa no lar, ele não é um exemplo da família do céu. Ele não é exemplo de sacerdote que o Senhor escolheu. Ele tem que amar a esposa. E esse amor tem que se manifestar na vida dos filhos, para que eles entendam, a minha mãe é rainha desse lar. Meu pai a ama ela. E ela diga, o meu esposo é o sacerdote dessa casa. Eu serei submissa no Senhor, se Deus permitir. A próxima citação diz assim, ó, e essa é forte, irmãos. Falando sobre o pai, ele é o legislador, ilustrado na própria varonilidade, as importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem e diligência, prestatividade. Legislador, irmão, não está dizendo que ele é um tirano, não está dizendo que ele é um dominador dentro do lar. Ele é alguém sábio que foi colocado para guiar a família à salvação. Toda a mensagem de Deus é para conduzir o homem à salvação. Então, ele tem que ter em mente que ele vai contribuir, cooperar para a salvação da esposa e da família. O pai, a próxima citação diz assim, o pai, em certo sentido, é o sacerdote da família, apresentando ante o altar do Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Irmão, eu fico triste quando a gente fica sabendo que pais adventistas não fazem o culto familiar, não procura colocar a família diante do altar, né, de sacrifício pela manhã e pela tarde. Fazer o culto familiar é um princípio que não deve ser negligenciado. Diz a palavra, a esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e à tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Irmãos, precisamos orar mais. Precisamos estabelecer o culto familiar. Precisamos fazer uma verdadeira reforma na nossa família. A próxima citação diz assim, o Senhor constituiu o marido como a cabeça da mulher para ser-lhe protetor. O laço de união da família, unindo aos membros entre si, da mesma forma que Cristo
é o cabeça da igreja, o salvador do corpo místico. Irmão, precisamos frisar nisso aqui, o marido, ele está para proteger a família. E é proteger a família do mundo, não é dele mesmo. Se ele é um tirano em casa, se ele é um reclamão, se ele é uma pessoa que não tem Cristo, irmão, a influência que ele vai dar para a família é uma influência para a perdição. Infelizmente, se ele não acordar como um líder, como um sacerdote, como protetor, né? Eu falava com um irmão na fé aí sobre a importância de dizer não em casa. As pessoas não entendem o que é não, as pessoas acham que não é como se fosse uma punição dolorosa. O Senhor começou com um não para o casal. Não comereis desta árvore. Olha, que não. Aquele não era para que salvasse ele. Eles comeram, desobedeceram, estamos em ruína por conta daquele pecado. Então, irmãos, o Senhor, ele nos dá o não, e o não tem que ser exercido no lar. Quer ir na festa? Não, agora vamos justificar. Não por causa que lá não é um lugar para um cristão, não é um lugar para uma pessoa que quer e que vive para buscar o céu, que vai para o céu. Então nós temos que justificar com sabedoria os nossos não. Minha esposa? Sim. Acho isso interessante também, né? Por exemplo, a minha família, né? Eu fui criada pelos meus avós. Apesar deles não serem cristãos, eles eram aquela criação muito antiga, né? E eles falavam muito não. Por exemplo, até festivalzinho na escola. Não vai estudar hoje, então não precisa ir. E aí, eu sempre achava isso bem ruim, né? Falava, era não para tudo, praticamente, né? Mas para tudo aquilo que não tinha necessidade. Aí hoje eu já acho isso, tipo assim, que foi muito bom, porque me livrou de muitas influências ruins. Por isso eu acho importante, né? Por mais que o pai ou a mãe diga não ali, e a criança, ela acha ruim no momento, ela vai chegar um período que ela vai ver, que ela vai reconhecer que aquilo foi bom para ela, né? Eu acho importante também no que o texto fala, né? O marido ele proteger a família, o pai, né, o sacerdote, o marido, ele não deve ser aquele homem que deve ser temido, né? Que a família tem que ter medo, mas sim deve ser respeitado, né? Que nossa relação com Deus, nós devemos ter medo de Deus? Não, mas nós devemos temer no sentido de honrá-lo e respeitá-lo, né? Essa é a submissão que tanto a esposa quanto os filhos têm que ter, né? Para com o marido, para com o pai ali. Certo. Pode passar, irmão. A próxima citação ela é bem forte. É uma das que eu mais gosto. Diz assim: enquanto o pai trata com coisas que devem perecer e passar, a mãe trata com o desenvolvimento de mente e de caráter, trabalhando não apenas para o tempo, mas para a eternidade, irmãos. Enquanto o pai vai buscar o pão que vai perecer, vai buscar, às vezes, um trabalho para dar, talvez, um conforto melhor para a família. A obra mais importante que está sendo desenvolvida é a da mãe. A mãe mexe com mentes. A mente mexe com caráter, trabalhando não apenas para este tempo. Ela tem em mente que ela está trabalhando para a eternidade. Para que os filhos cheguem ao céu. É dever do pai, olha, irmão, é dever do pai para com seus filhos, não pode ser transferido à mãe. Olha, primeiro ele diz que a mãe está lidando com as mentes para a eternidade, mas o pai não deve ser negligente e transferir sua obrigação à mãe. Se ela cumpre o seu dever, já tem trabalho suficiente, bastante. Unicamente trabalhando unidos pode o pai e mãe dar desempenhado a tarefa que Deus lhe pôs nas mãos. Irmãos, uma família dividida, ela vai ruindo. O Senhor falou, uma casa dividida vai a fracasso, irmão. Precisamos nós nos unirmos com nossas esposas. Esposa precisa unir com seus maridos e perguntar para o Senhor qual é o destino das nossas crianças, qual é o destino dos nossos filhos. Estamos moldando o caráter dele para a mansão do céu? O que nós estamos influenciando nos nossos filhos? Eu vou contar um testemunho para vocês, irmão. Triste. Eu estava em um local, sábado, e aí, lá era uma família, e aí veio uma amiga de um filho lá de um adventista, sabe? De uma filha de um adventista. E aí, a menina foi lá e chamou ela para ir no comércio no sábado. E a menina veio ao pai, olha que privilégio. A menina veio ao pai, eu posso ir? Que nós tenhamos o privilégio de escutar nossos filhos. Eu posso ir em tal lugar? E a gente, como sacerdote, podemos dizer sim ou não.
Interessante, ele disse sim. Ele perdeu a oportunidade de dar um bom testemunho. Ele perdeu a oportunidade de dizer assim, você não vai que hoje é sábado. Fala para sua amiga que nós somos servos do Senhor e nós guardamos o sábado. Não vá no sábado. Não é um ambiente para você nesse dia. Não é pecado ir no comércio. Não é pecado ir no comércio. De maneira nenhuma. Mas o dia do Senhor não é o nosso ambiente. Nosso ambiente é trazer a família ao altar do Senhor, mostrar as verdades que eles precisam viver. E esse é um princípio, irmão. Porque se a nossa mente é transformada pela contemplação. Se ele disse sim, então ela vai agora levar para um outro passo. Qual é o outro passo? Se ele disse que é sim, então é permitido. Então eu posso também comprar. Eu posso ir lá, eu posso também comprar. E nós sabemos que isso é errado. Então... Para explicar aqui também, que toda hora eu tô levantando aqui, o menino conversando aqui. Aqui no fundo de casa tem um pé de tanja, que quando deu aqui a safra, encheu, né? Mas agora acabou a safra. Os meninos aqui do bairro sempre vinham pegar, né? Aí, vim direto aqui atrás de tanja, todo dia, quase. Então, passa a citação aí, irmão Hernandes, mais uma. Diz assim: o pai não deve omitir sua obra na parte de educar os filhos para a vida e a imortalidade. Ele deve participar das responsabilidades, há obrigações para ambos, pai e mãe. Pai e mãe devem manifestar respeito mútuo. Na frente dos filhos não podemos brigar em nenhum momento, né, irmãos? Mas na frente dos filhos, faça um esforço para não brigar, não responder o esposo mal, não responder a esposa mal. Na frente dos filhos, precisamos. Eu sempre falei para minha esposa antes de ter filho: amor, nossos filhos, eles têm que saber que nós somos pecadores. Só que eles não podem ver nós pecando. Olha que legal. A gente pode ensinar nossos filhos que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Eles só não podem ver nós cometendo esse erro. Você não pode ver nós cometendo esse erro. É difícil? É difícil, irmão. Não é fácil. Mas o Senhor nos deu o escape. Ele nos deu o caminho para nós percorrer, para chegar aonde Ele deseja que nós chegamos. Então, o pai não pode negligenciar a obra de educar esse filho também. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi mães e pais ser muito... não ter tanta sabedoria na hora de lidar. A filha vem à mãe. Eu posso ir em tal lugar? A mãe disse não. Aí o filho vem ao pai. Eu posso ir em tal lugar? É só um exemplo, irmão. Simples. Aí o pai disse, pode. Aí, mas a mãe ordenou que não. E aí quer dizer que a mãe perde a credibilidade na hora de educar o filho. Eu vou pedir ao meu pai, porque meu pai sempre deixa. O sacerdote não pode negligenciar a obra de educar esse filho para o Senhor de maneira nenhuma. Próxima citação, irmã Nani, pode passar. Nós estamos indo para o final já, né? Os filhos são herança do Senhor. Eles somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Trabalhem igualmente aos pais para a família com amor. Fé e oração, até que possa ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu Senhor. Isaías 8, verso 18, a citação está no Conselho para a Igreja. Irmãos, será que no dia dos ajustes de conta nós vamos poder dizer, nós vamos poder falar: estás aqui o nosso filho que nos destes? Será que nós vamos poder falar? Existe a citação, eu não separei, está em orientação da criança, que diz que muitos pais não estarão com seus filhos para apresentar diante do Senhor um caráter puro e santo, porque negligenciaram a obra que Deus estabeleceu para eles. Então, nós contextualizemos muito bem a questão da família, porque o próximo tema nós vamos falar sobre a reforma alimentar na família, irmãos. Se o sacerdote do lar ele não entender o seu propósito, se a esposa não entender o seu propósito, o filho também não vai entender o seu propósito. Filhos são heranças do Senhor. Filhos são emprestados. E nós temos que devolver. E como nós vamos devolver ele? O Senhor nos deu, estava conversando com a minha esposa, o nosso filho ele tem apenas 3 meses, vai completar 3 meses de vida. E o nosso filho é um filho muito ativo. A gente se impressiona que ele é muito ativo. E tudo que a gente faz, ele quer fazer. Se a gente fizer assim com o dedo, ele aperta o dedo, mas não consegue fazer o barulho ainda. Só com 3 meses. E eu falando para minha esposa, o Senhor falou isso aí, sabia? Falou onde? Está escrito na sua palavra que
que nós aprendemos pela contemplação, pelo que nós olhamos, pelo que nós estamos vendo, pelo que nós ouvimos. Então, o nosso filho, João Gabriel, ele está aprendendo pela contemplação nesse momento, ele está vendo o que a gente está fazendo. E se eu sou um mau testemunho? E se eu sou um pai que quebra o sábado? E se eu sou um pai que não me alimento direito? Como é que eu vou ensinar meus filhos? Como é que eu vou ensinar meus filhos? Como é que eu vou ensinar, irmãos? É uma pergunta. A próxima citação, eu acredito que é a última, ela diz o seguinte. Pode passar, irmão Renan, está escutando, não sei. Eu acho interessante isso também, né? Porque os filhos, os pais podem até orientar os filhos, mas eles vão aprender muito mais com o exemplo dos pais do que com o que os pais estão falando, né? O Lucas falou disso aí, eu achei muito interessante, porque realmente o nosso filho ele é bem novinho, você vai fazer 3 meses. E um dia desse para trás, eu tava percebendo que eu ficava deitado, ficava fazendo assim com o dedo, como se estivesse contando alguma coisa. Eu não entendia. E eu prestei atenção nisso, então eu achei estranho, né? Eu até ia pesquisar para ver o que é, só que eu lembrei que aconteceu na semana passada, né? Antes de fazer isso, eu conversando com ele, né? Eu apontei o dedo para chamar a atenção dele. Aí ele aprendeu. E eu fiz isso pouquíssimas vezes, eu não cheguei a fazer isso 5 vezes, né? E ele aprendeu. Aí eu pensei, não, né? Ainda bem que não era algo ruim, né? Imagina, se fosse algo ruim, a criança já tinha aprendido. Exatamente. O esposo e pai devem considerar, diz a citação, todas as coisas, e não venha a esposa, a mãe de seus filhos, a ser sobrecarregada, oprimida com desânimo. Deve ele cuidar que a mãe de seus filhos não seja colocada em posição de não poder cuidar devidamente de seus numerosos pequenos, vindo a crescerem sem a educação apropriada. Irmão, eu vou citar aqui uns, para a gente finalizar, a última citação ela vai ser bem interessante. Mas diz o seguinte, esse texto, que o esposo não deve sobrecarregar a mãe. A gente vê que a falta de sabedoria, ela é um problema. A gente vê famílias que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pequenininhos, criancinhas. E a mãe, por vezes, está no colo e pegado na mão de outro, e os outros correndo para um lado e para o outro, e o pai, muitas das vezes, não se apar da situação, e ainda quer mais filhos. E o Senhor tem falado para a gente não colocar sobrecarga sobre a mãe. Tem uma citação que diz que os pais deveriam pensar em relação a ter filhos no quesito seguinte: será que vou colocar esse menino para adorar a Deus ou se vai para desonrar a Deus? Quando se tem muitos filhos, você acaba, às vezes, se sobrecarregando com a atividade da educação. Sobre o que o Lucas está falando, esse texto está no livro Fundamentos do Lar Cristão, ele não colocou aqui, né, mas está no livro Fundamentos do Lar Cristão, que é em relação aos pais eles terem filhos de forma irresponsável, ou seja, não se importar com o futuro da criança, não se importar com a vida espiritual dela, né? Diz que ter filhos assim, o texto é bem claro, fala que é pecado ter filhos assim, porque você não está tendo uma criança com a intenção de colocar ela no reino de Deus, né? Ser o participante do reino celestial, mas você está fazendo uma criança que ela vai acabar ali entrando nas fileiras de Satanás, né? Vai ser mais um súdito ali nas fileiras dele. Exatamente. Lamentavelmente, nós vemos nossas famílias assim, irmãos. São princípios que não podem ser negligenciados de maneira nenhuma. A obra mais importante, meu querido, não é pregar o evangelho lá fora. As pessoas pensam que é, mas não é. A obra mais importante é pregar na família. A obra mais importante é a tua família. Eu vejo às vezes obreiros, às vezes irmãos de igreja, ganhando o mundo lá fora, fazendo evangelismo, batizando pessoas, e às vezes a família está longe dos caminhos do Senhor. Uma coisa que eu sempre tenho orientado aqui em casa com a minha esposa, conversando no nosso diálogo, é sobre a importância da Bíblia, irmão. Sobre a importância da Bíblia. Se o nosso filho ele não vê nós lendo, se ele não vê nós nos aprofundando, melhor dizendo, na palavra, que exemplo ele está tendo? Que exemplo ele está tendo? E às vezes a gente vê pais e que nem leva a Bíblia para a igreja. A gente não vê, irmãos. A gente não vê. Tem mães que, quando o pregador diz assim, vamos arrear para orar, tem mãe que não se ajoelha para orar. E aí o filho vai aprender o quê? Né? Lógico que na família a gente ensina isso tudo isso aí. Se a gente querer uma família bem ordenada, com um padrão divino, temos que ensinar. Diz a última citação, nós vamos terminar aqui e vamos dar espaço para alguém comentar, se quiser, tá?
Satanás está sempre em atividade, esforçando por perverter o que Deus falou, por cegar a mente e obscurecer a compreensão, e levar desta maneira os homens ao pecado. Queridos, por vezes, Satanás, por vezes, quase sempre, toda vez, né? Satanás, ele está destruindo as famílias, colocando cegueira espiritual, colocando pensamentos que não são divinos, e leva desta maneira os homens ao pecado. Leva os homens ao pecado. Queridos, eu queria fazer só a última reflexão, para a gente poder aqui comentar junto alguns pontos que talvez ficaram alguma dúvida. O Senhor quer nos salvar, sim ou não? Com certeza. E a sua mensagem na família, pela família, é a maneira de nós formar caráteres cristãos, para pregar a mensagem. Eu trabalho na área da saúde e, eu não vou dizer infelizmente, alguns adventistas que trabalham no meu ambiente de trabalho, eles não são bons testemunhos, irmãos. A família, os filhos, hora dessa, estão soltando pipa na rua, outros estão jogando bola, e às vezes quando a gente vai pregar a mensagem, amado, a gente leva um choque. Sabe o que a gente vê? Irmão, tu é adventista, mas fulano tá quebrando o sábado. Que mau testemunho, irmãos. A família deve ser a base da sociedade, não a sociedade é a base da família. A família deve ser formada com o intuito de influenciar lá fora, não de ser influenciado pelo mundo. A gente tem que entender isso aí. Eu estava lendo uma citação, Patriarcas e Profetas, que diz assim: nós influenciamos para o bem ou para o mal. De toda maneira nós influenciamos. Que o Senhor, por essa mensagem, restaure a família por completo. Por essa mensagem, o Senhor nos traga a reforma na família, em todos os aspectos. Existem mensagens ainda que nós vamos falar futuramente. Gostaria de responder que eu acho que tem uma pergunta aqui que era se nós falharmos no lar, né? Ou seja, para algumas pessoas, infelizmente, talvez a orientação chegou muito tarde, algumas famílias não tiveram oportunidade, né, de orientar os seus filhos no caminho certo, ou talvez tiveram seus filhos quando ainda não era cristão, né? Para essa questão, né, se cabe a nós, se nós podemos orientá-los hoje ainda, né, nós temos que orientar, mas ainda há esperança, né, desses filhos se converterem, né, por meio de outras pessoas lá fora pregarem, né, ou até mesmo dele ter ali um encontro com Deus, né, um encontro espiritual com Deus ali e sentir a necessidade de arrependimento, né? Então ainda há esperança para essas pessoas, né? Pode ser que por algum outro meio eles voltem a Jesus, né? Porém, né, a parte mais importante é que nós eduquemos, se nós podemos, nós eduquemos, né? Se nós estamos tendo a oportunidade agora de educar, é bom nós educarmos, né? Agora, se não tivermos essa oportunidade, é algo diferente, né? As pessoas, os filhos, né, talvez eles encontrem a mensagem de uma forma diferente, né? Tipo, por exemplo, nós, né, nós não fomos criados numa família cristã, né? Mas, de toda forma, nós recebemos a oportunidade aqui de conhecer a mensagem, né? Estamos tentando viver nessa mensagem, né? Então, os pais aí, os filhos estão no caminho errado, não desesperem, né? Tenham esperança, orem bastante que talvez de alguma outra maneira a mensagem chegue até eles. Amém. Nunca deixe de orar pela família, irmãos. Nunca deixe de orar pela família. O Senhor, ele vai nos responder. Alguém quer comentar, irmãos? A gente tem tempo ainda de comentar, tirar dúvidas? Creo que tudo foi feito. Tá tudo certo, Lucas. Muito bom tua explicação. Então, isso não é família por eternidade, porque a educação que a gente dá, né, aqui na Terra, ela vai perdurar, né? O que a gente conhece aqui na Terra, as decisões que a gente toma aqui, elas não ficam aqui apenas, né? Nós teremos que dar conta também lá no céu, né, no julgamento, vai muito a ver com a nossa eternidade, né? Se nós teremos a oportunidade de vida eterna. Amém. A irmã perguntou, foi o irmão, se nós moramos no campo. Ainda não moramos no campo, a gente conheceu a mensagem da vida no campo ano passado, e, no entanto, comecemos a projetar essa questão, a planejar. E aí, Deus nos deu, no começo deste ano,
uma terrinha. E a gente está começando agora a construir, em nome de Jesus, no mês que vem, a gente vai começar a construir, para que nós possamos, né, no fim do ano, queremos já estar no fim do ano, no campo, Deus nos conduzir aí, correr tudo certinho, a gente vai estar no campo no final do ano. Que não vem aqui, Que Lucas. nós possamos acordar para o plano de Deus a tempo de viver, né, o ideal de Deus. A gente tem um grupo, irmão, eu e a minha esposa, e o irmão Hernandes também faz parte desse grupo, já vou deixar para vocês falarem aí. Família para a eternidade. Nosso propósito lá é sempre estudar sobre família, tá bom? Se os irmãos quiserem participar com a gente vai estar postando o link do grupo lá, no grupo de saúde, e os irmãos podem ficar à vontade de ficar participando com a gente lá, e o Senhor vai nos guiar ao seu caminho certo. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer falar ou não, né? Então o irmão Hernandes pode ficar com a palavra, irmão Hernandes. Excelente estudo, né? O irmão Lucas é muito abençoado Excelente. por Deus e foi usado para trazer a mensagem para todos nós. E eu gostaria de encerrar trazendo a seguinte reflexão, né? Que nós, como pais e como mães, nós estamos aqui ocupando o quê? O lugar de Deus para com nossos filhos. E no final dos tempos, nós teremos que prestar uma conta severa daquilo que nós estamos realizando, a nossa obra. E os pais negligentes e infiéis, o sangue dos filhos cairá sobre eles. Filhos que poderiam ser criados para obedecer a Deus, se caso os pais se mantessem fiéis, né? Que Deus possa nos abençoar e possamos manter a nossa família e dar bom testemunho a Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai estar presente na nossa casa, na nossa família e no nosso lar. Que Deus Amém. abençoe a vida de cada um de vocês. Este estudo ele vai ser colocado no grupo posteriormente. E que você possa ir lá e se inscrever no nosso canal, onde nós vamos postar lá no YouTube. Curta e compartilhe para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe a vida do irmão Lucas, que trouxe a mensagem a todos nós e a todos aqui presentes. Que o Espírito Santo de Deus possa acompanhar você nesta semana. Amém. Essa é minha Amém. oração. Amém. O irmão Amém. Lucas, ele Amém, pode amém. finalizar aí com a oração. Você pode orar, meu amor? Minha esposa vai estar com a honra de orar por nós. Se os irmãos puderem se ajoelhar, a gente vai se ajoelhar aqui também para orar ao Senhor. Então, vamos fechar nossos olhos e orar. Querido Deus, amado Pai, aqui te agradecemos, Senhor, por esse estudo que tivemos. Que o Senhor possa abençoar, que sempre que temos, Senhor, esse estudo, possamos sair abençoados, sentindo a presença do Santo Espírito, que nós venhamos ter compreendido o que nos foi posto aqui, venhamos estar estudando mais também, toda a informação que o Senhor deixou para nós podermos conduzir a nossa família da melhor maneira possível. O Senhor venha estar fortalecendo a nossa fé. O Senhor venha também abençoar, Senhor, as famílias que estão aqui assistindo, tudo aquilo que necessitam que o Senhor promova uma restauração. O Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor venha estar atento ao pedido dessas pessoas e venha trazer a bênção que elas necessitam, meu Pai. Que o Senhor vai abençoar também esse final de sábado que estamos tendo, que venhamos continuar na Tua presença, meu Pai. E que a nossa família, ela venha estar cada dia mais crescendo na graça diante de Ti, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos, obrigado por ter participado conosco. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém.